Vocês estão olhando para uma mulher feliz e realizada. Amém? Amém? Eu nasci em Goiatuba, alguns anos atrás. Estou beirando os 50. Imagine você. Mas eu estou muito feliz pelo que Deus tem feito na minha vida. Desde pequena, Deus me dava um sonho. Ainda muito pequena, eu sonhava com o céu, eu sonhava com as estrelas, e eu sonhava sendo atraída para o céu. E eu sonhei esse sonho diversas vezes. Eu era atraída, como se o céu tivesse um imã e ele me puxasse. E eu, assim, aquela força me puxava para o céu. E realmente, hoje eu entendo que Deus, desde o ventre da minha mãe, estava me atraindo para isso. Hoje eu entendo perfeitamente que essa atração é o amor de Deus pela minha vida. Nasci em Goiatuba e eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge, sogro da pastora Simone, pastor Jorge, pastora Flávia. Foram os pastores que moravam em Goiatuba e eles começaram a evangelizar a minha família. E ganharam o meu tio Osvaldo, o pai da Valda, foi o primeiro cristão da nossa família. E o pastor Jorge, através da vida dele, a minha família foi ganha, a minha família foi se convertendo a Deus. Isso que eu lembre, a minha mãe se converteu a Deus em 1969. Muitas aqui nem tinham nascido. Minha mãe se converteu ao Senhor em 1969. E eu louvo a Deus, mãe. Cadê minha mãe? Fica de pé, mãe. Eu louvo a Deus por essa mulher. Aqui, dê um aplauso para essa mulher. Essa pequena, mas grande mulher. E eu quero louvar a Deus, mãe, pela sua vida. Eu quero louvar a Deus que a senhora me deu a maior herança. Maior herança que a senhora poderia me dar, a senhora me deu. Foi a fé em Cristo Jesus. A confiança em Deus. Perseverança diante das lutas, das dificuldades. Ao olhar para a senhora, a gente não teme o que está por vir, a gente não teme as tempestades, a gente não teme os ventos contrários, porque a minha mãe me ensinou a acreditar em Deus e a confiar no Senhor. É uma mulher de fé, de oração, Foi ela que me ensinou a orar, foi com ela que eu aprendi a amar as mulheres, foi com ela, o ministério de mulheres que eu exerço hoje, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe era presidente do círculo de oração. Minha mãe era presidente das senhoras. E foi com ela que eu aprendi a amar as mulheres. E trabalhar para que as mulheres também pudessem reconhecer, descobrir quem elas são em Cristo Jesus. Você é especial. Você é princesa do Senhor. Você é amada do Senhor. Não aceite nenhuma outra identidade que o diabo quer colocar sobre a sua vida. Reconheça quem você é em Cristo Jesus. Princesa do Senhor. Filha do Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está me assistindo neste DVD, mulher, reconheça a sua filiação divina e comece a desfrutar da autoridade e dos direitos que você tem em Cristo Jesus, conquistado por Cristo Jesus.
E a minha mãe é aquela mulher que viveu o evangelho na prática. Eu lembro que ainda o meu irmão era adolescente, ele é 3 anos mais velho do que eu. E eu lembro que a minha mãe, um dia nós estávamos dirigindo para a fazenda, e a minha mãe deixou ele ir dirigindo, empolgado, adolescente empolgado, tudo. E eu lembro que a minha mãe deixou ele ir dirigindo. E era uma serra muito alta e com umas curvas muito sinuosas. E ele empolgadinho, ele desceu aquela serra embalado. E quando chegou numa curva muito fechada, ele brecou. E ao brecar, o carro se dirigiu para a serra, mas ao mesmo tempo bateu naquele paredão. E ao mesmo tempo, ele se dirigiu para o despenhadeiro. Um grande despenhadeiro. E eu ouvi da minha mãe um nome que tem todo o poder. O nome que tem todo o poder nos céus e na terra. O nome que Deus deu a ele toda a autoridade contra principados, potestades, dominadores, contra o inferno, contra Satanás. Este nome tem todo o poder. E a minha mãe gritou: Jesus! E aquele carro parou a poucos metros, centímetros do despenhadeiro. Glória a Deus. Glorifica esse Deus. Glorifique, aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. Ele faz milagre. Ele continua realizando milagre. Ele continua te guardando. Ele continua te livrando. Deposite a sua confiança neste Deus. Deposite a sua fé nesse Deus, a esperança nesse Deus, e você vai ver os grandes milagres sendo realizados dentro da sua casa, dentro da sua família. Esse foi um dos grandes livramentos que Deus tem me dado. E eu cresci com muita intimidade com Deus. Eu cresci buscando a Deus. Eu cresci amando a palavra de Deus. Eu amava ler Bíblia, eu amava ler a Bíblia. Eu tinha aquelas biblinhas pequenininhas, começou pequenininha, né, gente? Agora eu estou com a extra grande, não sei porquê. Eu não sei porquê, a letra extra grande, não sei porquê esse negócio. A gente começa aquela minúscula assim, né? Mas amém por isso. Eu amava ir para a igreja, a gente ia a pé para a igreja, pulando, Simone, igual o cabrito no meio da rua. Mas era uma alegria ir para a igreja, que tanto de menino. Aí a gente ia passando na casa de uma irmã, passava na casa de outra irmã, e os meninos iam juntando, e a gente ia para a igreja, servindo ao Senhor com muita alegria. Hoje, um desses meninos que a gente ia junto para a igreja, hoje é um dos pastores de Goiatuba, amigos de infância. Hoje ele está pastoreando uma igreja, Catedral da Família em Goiatuba. Olha só como é que Deus, o complô de Deus, põe lá pastor Jorge, põe lá pastora Flávia, e vai fazendo um complô, e hoje a gente vai olhando na tela e vendo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é tremendo. Foi na escola dominical. Mães, traga seus filhos para a escola dominical. Ai, pastora, já estuda a semana toda. Aí tem que levantar cedo de domingo. Levanta cedo, é melhor você levantar cedo agora do que você não dormir de noite quando eles tiver 15, 16, 17 anos. Traga eles para a escola dominical. Faz um bem tremendo. Foi na escola dominical que eu aprendi as histórias da Bíblia, que eu nunca mais esqueci. Eu lembro da minha professora, uma irmã Nazira, uma mulher grandona, e ela me ensinava, põe um flanelógrafo na parede. É flanelógrafo, né, gente? Vocês não sabem o que é isso, não, gente? Eu vou ensinar para vocês o que é isso. É um negócio assim,
meu fundo e que a gente ia pregando a flanela, que a gente ia pregando as historinhas lá naquele flanelógrafo. E lá eu aprendi a respeito de Jonas, lá eu aprendi a respeito de Elias, foi lá que eu aprendi a respeito de Davi, foi lá que eu aprendi a respeito de Esther, de Débora, foi lá que eu aprendi. E aquilo foi sendo ministrado no meu coração e construíram quem eu sou hoje. A mulher que eu sou hoje, ela vem sendo guardado na minha memória as histórias que eu aprendi na minha infância. Mas o seu papel é fundamental. Mulher, nas suas mãos está o papel, a importância de edificar a sua casa sobre a rocha. Não tem desculpa não. Ah, meu marido não quer saber de Deus. Ah, porque meu marido não vai para a igreja. Toma posição e lute pela sua casa, lute pela sua família. Vai orar, vai jejuar, vai pagar preço de oração. Se eu fosse elogiar minha mãe, eu ficava aqui a semana inteira elogiando e eu não conseguiria terminar. Mas vou falar um pouquinho a respeito do pai que eu tive. Meu pai, um homem bom, trabalhador, um homem que começou do nada, ficou rico, conquistou, nos deu o melhor, deu a melhor casa, deu a melhor escola, faculdade, deu o melhor pra gente, um homem trabalhador, me ensinou a ser honesta. Eu glorifico a Deus, porque nessa área, meu pai era honesto. Nos negócios, me ensinou a ser empreendedora, me ensinou a saber administrar, a saber conquistar. Meu pai, eu louvo a Deus, que ele era analfabeto, mas pensa num homem bom para negociar. E na mão dele tinha a bênção da prosperidade. Mas o diabo, porque família é projeto de Deus. Agora tem uma pessoa, um ser, que ele é antifamília, que é Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir a sua casa e a sua família. Mas Deus pôs uma vírgula lá e falou: epa, peraí, Satanás, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Profetiza aí para essa mulher que está do seu lado: Deus quer te dar vida e vida com abundância. Vida com abundância. Não aceite outra vidinha. Não aceite vida medíocre. Não aceite vida mais ou menos. Eu quero o melhor de Deus. Se Deus tem o melhor para a minha vida, eu quero, eu tomo posse. Eu não abro mão do que é direito meu, do que é direito da minha família. Deus prometeu que a minha família, que os meus descendentes seriam sacerdotes. Os meus descendentes estariam reinando diante de homens, governando diante de homens. E eu declaro isso na vida das minhas filhas, dos meus genros, dos meus netos, dos bisnetos, se Jesus não vier. Porque o Senhor diz: aqueles que confiam, aqueles que temem ao Senhor, a sua geração vai ser abençoada até 1000, se Jesus não voltar. E eu não abro mão daquilo que é promessa de Deus para a minha vida. Meu pai, eu estava lendo um livro e ele fala assim, da importância de um pai na vida de um filho, de uma filha principalmente. A importância de um pai. Por isso que o diabo tem tentado tanto que os filhos nasçam aí fora da cobertura de aliança, que os filhos nasçam de uma relação, de um amor assim, de uma noite, porque os filhos vão ficar órfãos de pais, vão perder a herança da bênção, da cobertura sobre a sua vida. Por isso que o diabo é livre, vão desfrutar, sexo à vontade.
ele quer destruir tudo aquilo que Deus criou de melhor. Meu pai é esse homem trabalhador, mas ele teve muitas coisas que entristeceram muito a minha vida. Ele ia para um boteco, um lugar lá, e ele ia beber, ele ia jogar baralho, cartas, ele ia prostituir, e ele ia trair a minha mãe. Um homem grosseiro, um homem rude, um homem que machucou e feriu muito a minha mãe. E um dia eu estava dormindo e eu acordei com os gritos desesperados da minha mãe, porque o meu pai estava batendo na minha mãe. Ele chegou e a gente percebia que ele estava possesso de demônios. E ele estava batendo na minha mãe. E não somente isso, o diabo que estava nele apareceu para mim. Satanás, na figura de um monstro. Eu não estava sonhando, porque tinha acabado de acontecer aquele episódio. Satanás apareceu para mim e ele foi até a minha cama, um monstro horripilante. Ele foi até a minha cama e tentou tocar em mim. Eu fiquei paralisada, petrificada. Fiquei ali, desesperada. Satanás quis colocar uma marca na minha vida. Uma marca para que eu pudesse carregar ela o resto da minha vida. Eu cresci com um sentimento de ódio pelo meu pai. Um ódio disfarçado de indiferença. Como assim? É aquela pessoa que você mata ela estando viva. Você tira ela da sua vida. Ele não tem significado para mim. Eu não preciso da pessoa dele para mim viver. E foi isso que eu fiz com meu pai. Eu anulei a vida dele. Eu desprezei a vida dele. E eu assumi a dor da minha mãe. E eu dizia, eu vou lutar pela minha mãe. E eu pensava assim, por que naquela época eu não tinha mais idade para me poder dar um couro, dar uma surra naquelas mulheres, naquelas bandidas. As bandidas, né? Elas eram bandidas. E eu pensava, por que eu não tinha mais idade, que eu queria dar uma surra, mandar matar, cortar, esse tipo de coisa, assim. Isso era o nível. Eu tinha muito ódio do que meu pai fazia com a minha mãe. E eu dizia para mim mesmo, homem nenhum vai me fazer sofrer. Não acredite em homem, porque homem não presta. E se você se abaixar para homem, ele te faz sofrer. Eu falei, então, comigo vai ser diferente. Eu vou fazer os homens sofrer. E eu criei uma resistência. Eu criei uma barreira tão grande em relação a homem. Aos 15 anos, eu fui morar com a minha tia. Cadê a tia Zilda? Cadê a tia Zilda? Olha lá a tia Zilda. Ela é tia de todo mundo aqui agora. E eu lembro que aos 15 anos eu fui morar com a tia Zilda. Tia Zilda casada de nova. Morava num barracão, né, tia? E levou eu para morar com ela. Tia, mas aqueles dias foram felizes demais.
demais. O tio Fernando, a tia Zilda. Nossa, mas foram dias muito felizes. Ali eu aprendi muito. Ali eu me tornei uma mulher independente. Ali a minha mãe, eu ia de ônibus de Goiatuba para Uberaba. Aquilo eu me sentia assim. Nossa, eu já estou demais. Eu já sou mulher. Eu já sou independente. E eu cuidava das minhas coisas, da minha escola. E eu tive que se virar. E eu acho tão bom eu ter experimentado isso. 1980 mudamos para Goiânia. Hoje eu fui lembrando da minha história de vida. E lembrando os momentos maravilhosos que vivemos. Meu pai começou a construir uma casa ali no setor Coimbra. Mas aí antes da casa terminar, começou as escolas. E eu vim para a casa da tia Leni, da casa da Valda, da Marlene. Gente, mas foram momentos especiais, né? Nos diverti muito, muito mesmo ali junto com vocês. Como a gente fazia festa. A gente vai trazendo à memória as coisas boas e as coisas ruins nós vamos deixando que Deus vai curando, vai tratando. Vai tratando. Comecei a namorar com um rapaz e ele não era cristão. E eu estava apaixonada, mas ele não era cristão. E no meu coração eu dizia assim, mas eu queria alguém cristão para mim. Eu queria um jovem que fosse cristão, que professasse a mesma fé que eu tenho em Deus. E eu pedi para Deus, se o Senhor não tem isso para a minha vida, que o Senhor tire. E de repente, de uma hora para outra, os sentimentos que eu nutria por aquele rapaz acabaram. E terminei com ele. Aí eu fiz uma cartinha para Deus. Tem jovens solteiras aqui? Levante as mãos. Jovens solteiros, amém. Amém, vou ensinar para vocês. Como é que a gente pede para Deus? Eu falei, Deus, eu tô carente, tô querendo um namorado. E eu quero um namorado. Eu coloquei assim, em primeiro lugar, que seja cristão. Que seja um homem temente a Deus. Porque se ele for temente a Deus, ele vai ser temente e vai me amar como Deus deseja. Eu pus assim, segundo lugar, olha bem o que você vai pedir. Depois Deus dá, não vai falar, mas trabalha demais. Eu falei assim, eu quero um homem, não precisa ser rico, mas que seja muito trabalhador. Hoje nossa briga é porque o homem trabalha demais. Mas eu pedi. Aí eu não sou boba, né? Pedi um moço bonito, inteligente, líder, assim, né? E 1981, num congresso de jovens da Umadego, lá no ginásio Rio Vermelho, quando eu bati os olhos naquele rapaz, o meu coração disparou. E eu posso dizer a vocês que ele tem disparado até hoje, 37 anos depois. Uma semana depois que eu escrevi a carta para Deus. Uma semana depois. O salmo era de Vila Nova. Eu não conhecia. Eu congregava na igreja de Campinas. Nós não nos conhecíamos. No congresso de jovens, reuniu todo mundo. E aí, bati os olhos naquele homem. Fiquei apaixonada. Amor à primeira vista. Se alguém falar, isso não existe. O meu existiu. O problema é você. Se você não acredita, para mim foi. Amor à primeira vista. E ele também não tirava os olhos de mim. O palco era para lá. E ele ficava igual ele está ali, assim, olhando para mim. Eu tava junto com um amigo dele, e o amigo dele queria me namorar. Ele foi lá e sai fora, amigo. E quando o Salmo me chamava, namoramos 5 anos. Quando o Salmo me chamava para casar,
eu começava a chorar. Porque eu pensava assim, casamento é o sepulcro do amor. Eu não quero casar. Porque eu vim de uma história, de uma família tão conturbada. O meu pai não respeitava a minha mãe. Meu pai machucava muito a minha mãe. Então eu tinha muito medo de casar. E eu pensava assim, eu não vou ser submissa a homem nenhum. E eu lembro que no meu casamento, quando eu fui preparar os votos, foi eu que fui preparar os votos, eu risquei uma palavrinha que tinha no voto. Submissa. Eu falei, essa aqui eu não vou ser. Eu não vou ser, esse negócio de ser submissa. Esse negócio não funciona. E eu lembro que no nosso casamento foi o pastor Albino Gonçalves Boaventura, pastor Oídes José do Carmo, pastor Oswaldo Silva. Foi os três que fizeram nosso casamento. E o pastor Oídes ficou incumbido de dar os votos da aliança. E ele fez, quando ele foi falar os votos, ele fez eu repetir. E vou ser submissa. Porque Deus sabia que eu tinha que prometer esse negócio lá no altar. Porque senão depois eu ia dar muito trabalho. Mas Deus sabia, promete aí no altar que você vai ser submissa. É claro que às vezes a gente entendia a submissão de uma forma distorcida. Hoje eu entendo que não é difícil ser submissa a um homem que é submisso a Deus. Não é difícil ser submissa a um homem que te ama como Cristo amou a igreja. Não é submissa, não é difícil ser submissa, não é difícil honrar um homem. Mas nos casamos, o salmo era além do que eu tinha pedido para Deus, mas dentro do meu coração havia uma angústia e uma tristeza que eu não sabia o que era. Eu estava bem, estava tudo feliz, mas no meu coração tinha uma tristeza, algo que faltava, um elo que faltava na minha vida, um bloqueio que existia dentro de mim. E outra coisa, muito séria, quando eu ficava triste, quando eu passava por momentos de tristeza, sabe para onde que eu voltava? Para aquele quartinho escuro. E aquela presença maligna, ela novamente, eu sentia aquela presença maligna comigo. E eu ficava apavorada. Novamente voltando para o quartinho escuro. Novamente ouvindo os gritos da minha mãe. Novamente o ódio brotava dentro de mim. Novamente a indiferença continuava. Eu não conseguia abraçar meu pai. Eu não conversava com meu pai. Eu só falava assim o básico. Eu não conseguia olhar nos olhos dele. Eu acho que a Liana sempre foi muito extrovertida, assim, e ela chegava, ela beijava meu pai, ela abraçava meu pai, e eu vinha logo atrás, dava aquele abracinho assim, sabe, aquele ladinho, aquela coisa fria. Um dia, num congresso no Rio de Janeiro, da ADONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, 1992. Deus usando um homem que era muito usado por Deus naquela época, Caio Fábio. Gente, ele era o top. Ele era o top o pregador. O melhor que eu já vi até hoje. E olha que eu já conheço pregadores, os melhores pregadores do mundo eu conheço. Mas para mim foi um dos melhores. E naquele dia, ele pregando uma palavra, converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus falou comigo naquele momento, você precisa liberar perdão para o seu pai. E eu ali fui à frente chorando, eu liberei perdão para a vida do meu pai, e aquele quartinho escuro foi destruído naquele dia. Glória a Deus!
falando sério. O diabo quer nos trazer traumas, quer nos marcar na nossa infância, muitas vezes na nossa infância, para que a gente cresça distorcida, para que a imagem e a semelhança de Deus seja deturpada na nossa vida. Mães, cuidado quando você cria seus filhos. Cuidado, proteja os seus filhos o máximo que você puder. Quantas mulheres aqui dentro foram abusadas na sua infância? E às vezes carregam essas marcas durante a vida toda. Quantas mulheres que eu tenho atendido, quantas mulheres que eu tenho ajudado, quantas mulheres que eu tenho visto serem libertas. Porque um avô abusou, porque um pai abusou, porque um padrasto abusou, um tio, um vizinho. E às vezes as mulheres são frígidas, não têm prazer no relacionamento sexual, porque traz o passado de volta e aquilo bloqueia o que Deus tem de melhor para a vida da gente. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem utilizado esse manancial feminino. E aqui nós temos visto muitas curas sendo efetuadas, muitas vidas sendo restauradas. E através do meu testemunho eu tenho visto muitas mulheres conseguindo perdoar, amar e reverter situações na família. Deus achou que não estava bom, não. Ele falou para mim assim, Deus falou comigo: você precisa pedir perdão para o seu pai. Eu falei: pera lá, Senhor. Foi o meu pai que me machucou, que me feriu minha mãe, e eu ainda tenho que pedir perdão para ele? É sim, você precisa pedir perdão para o seu pai, porque você desonrou o seu pai quando você não o amou como pai. E eu relutei, não fui obediente de imediato, relutei. Passado algum tempo, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence, eu louvo a Deus pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele nos convence do nosso pecado, Ele convence da justiça, Ele convence do juízo, Ele mostra para você: ei, esse cantinho escuro, isso aí que você guardou, sabe, daquele quartinho escuro das suas emoções, nem você abre, nem você tem coragem de ir lá e abrir a porta e soltar esses monstros que estão escondidos dentro da sua alma. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que veio para quebrar essas correntes, para quebrar essas amarras que o diabo quer colocar nas nossas vidas. E Ele está fazendo aqui hoje. Ele está trazendo libertação. Ele está trazendo cura. Ele está trazendo restauração na sua vida, na sua alma, no seu físico, no seu espírito. Um dia meu pai estava doente e o Espírito Santo falou: é agora. E eu falei: eu vou obedecer, melhor obedecer. E eu cheguei para o meu pai, ficou eu e ele. E eu falei para ele: pai, eu queria pedir perdão, eu queria liberar perdão sobre a sua vida. Contei a história, contei por que eu estava liberando perdão, pelo que ele fez na vida da minha mãe, o que ele fez nas nossas vidas. E o meu pai também chorando, me pediu perdão. Ele falou: minha filha, se eu pudesse andar essa Goiânia inteira de joelhos, para que vocês me liberassem, para que vocês me perdoassem, para aquilo que eu fiz com a sua mãe, para aquilo que eu fiz com vocês, eu faria. Falei: pai, eu não preciso andar de joelho. Pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu libero perdão sobre a sua vida e eu peço perdão por eu ter desonrado o Senhor. O milagre foi instantâneo. Foi assim. A partir daquele dia eu passei a amar meu pai. Eu passei a olhar nos olhos dele, a dizer que a gente amava um ao outro, a dizer que a gente sentia falta um do outro, sentia saudade. Meu pai foi um excelente avô, cuidou dessas meninas no maior amor, no maior carinho. Meu pai transformou, mudou o homem, mudou completamente o homem. E um dia eu o convidei para ir na igreja ali em Campinas, e ele foi conosco visitar ali a igreja, o culto, participar do culto. E naquele momento
quando o pregador fez o convite, e o Espírito Santo de Deus novamente, convide seu pai. Convide seu pai. E eu, pai, o senhor não gostaria? E antes que eu terminasse a minha pergunta, o meu pai disse, eu quero aceitar Jesus. 27 anos que a minha mãe orou pelo meu pai. 27 anos. A igreja toda chorou conosco, a igreja toda se alegrou conosco. Porque aquele homem estava se rendendo aos pés do Senhor. E ele, no dia mais frio do mundo, ele batizou nas águas. Pensa num dia que estava gelado, mas ele batizou ali naquelas águas, numa alegria. Meu pai esteve conosco. No início quando nós começamos esse trabalho aqui em 2000, meu pai esteve congregando conosco por 2 anos. Por 2 anos. E numa ocasião eu ia ministrar cura interior num encontro na chácara. Meu irmão me liga e diz assim, Cássia, eu preciso falar uma coisa muito séria a respeito do meu pai. Eu pensei, meu Deus, o que será? Cura interior, daquela semana que você está em jejum, assim, preparando para o encontro. E meu irmão me procurou e falou, olha, meu pai teve um filho com a empregada lá na fazenda, quando a gente morava em Goiatuba. Nós precisamos contar para minha mãe que ela não sabe. Ou seja, nós achamos um jeito, reunimos a família e ali meu pai falou assim, Terezinha, os meninos querem contar uma coisa para você. Eu falei, peraí, o senhor apronta e nós temos que falar? Não, senhor, é o senhor que vai contar. O senhor que vai contar para minha mãe, o que o senhor aprontou? E ele rodeou Toco, rodeou Goiânia, foi lá em São Paulo, voltou. Ou seja, aí ele falou para minha mãe, contou para minha mãe. Essa baixinha desse tamanho aí, vocês não imaginam o que essa baixinha contou. Aí ela falou assim, ah é? Então eu vou contar para os seus filhos quem você é. Eu vou falar para os seus filhos o que você já foi, o que você já fez. Aí meus irmãos, saiu cobra, lagarto, os bicharada, tudo que estava escondido, que estava armazenado. Naquele dia saiu tudo para fora. Minha mãe contou. E ele falava, Terezinha, não conta isso. Não fala isso para os meus filhos. Minha mãe, vou contar sim quem você é. Mas foi bom. Que nós fizemos uma roupa suja, uma lavagem de roupa suja. Você precisa fazer isso lá dentro da sua casa, de vez em quando. Reúne a família e fala, vamos lavar as roupas sujas, vamos pôr as cobras, os lagartos e a bicharada para fora, porque nós vamos fazer um concerto com Deus aqui. E ali nós perdoamos, abraçamos, choramos e... nossa, que alegria, agora meu pai, maravilha, agora meu pai está totalmente transformado. Ah, que legal, que bênção. Passado 1 ano, meu pai uma bênção na igreja, servindo ao Senhor, apaixonado pela minha mãe, não podia sair de perto dela, aquela paixão pela minha mãe, aquela coisa toda. Ele estava conosco no domingo aqui. Segunda-feira ele passou mal, estava bem, não tinha nada. Passou mal, foi para o hospital e na quinta-feira ele veio a falecer. O médico ligou do hospital Jardim América, eu morava 2 esquinas abaixo do Jardim América. O médico me ligou e disse, seu pai acaba de falecer. E eu disse para o médico, não toque nele, porque eu estou indo para aí e Deus vai ressuscitá-lo. Pensa vocês. Eu entrei eu e o Carlos Antônio, entramos naquele corredor, disparado, arrebentando as portas da UTI, e dizia, Deus, ressuscita o meu pai. O senhor não pode fazer isso comigo. Agora que o meu pai está bom, agora que o meu pai converteu, agora que o meu pai está nos amando, agora que a gente está se amando, o senhor está me traindo. Eu disse isso para Deus. O senhor não pode fazer isso comigo.
Deus o que ele tem que fazer, da hora que ele tem que fazer. E aí as pessoas, os irmãos, chegando para me abraçar, mas não precisa me abraçar, não. Porque aqui, meus irmãos, é Deus que tem convertido, Deus tem transformado. Porque a ruindade chegou, parou e depositou muita coisa aqui. E aqui é o Espírito Santo de Deus que tem trabalhado, que deu uma melhoradinha, mas mexe muito para vocês verem o que vai sair. E ali eu não queria abraço de ninguém, e eu andava para lá e para cá. Que Deus é esse? Que eu oro e as pessoas são curadas, e na hora que eu preciso dele, e ele não me ouve. Um ódio, uma raiva. Irmãos, eu não podia ver um DVD de alguém que foi ressuscitado, que eu arrumava esse DVD, quebrava esse DVD longe. E eu fiquei de mal de Deus. Não queria vir para a igreja. E fiquei emburrada com Deus. Fiquei lá na minha casa. Você já aconteceu alguma vez com você? De ficar emburrada com Deus. De ficar revoltada com Deus. Já se sentiu traída por Deus? Quando Ele não faz do jeito que você quer, na hora que você quer. Passado algum tempo, eu liguei pro pastor Daniel Regis. E aí quem atendeu foi a esposa dele, Raquelzinha. E ela me atendeu e eu falei por que eu estava ligando. Que eu estava revoltada com Deus. E ela pegou, contou a mesma história que aconteceu com ela, um irmão que Deus o levou, o mesmo sentimento que ela teve. E ali ela orou comigo. E ela disse para mim assim: Cássia, você tem que colocar isso diante do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Quem determina é o Senhor, quem faz é o Senhor, do seu jeito, no seu tempo, na sua hora. E eu fiz essa oração de entrega para Deus. E Deus limpou e curou o meu coração. Eu já tive muitas experiências com Deus. Muitas experiências com Deus. Servindo ao Senhor, amando ao Senhor. Um dia Deus, Ele falou para mim. Eu fui convidada a cuidar das mulheres ali em Campinas, fazer um trabalho para as mulheres. E ali Deus me deu uma noite, Ele me deu o nome, me deu o versículo, Ele me deu como que era para fazer, a estratégia que era para fazer. Em 1998, nasceu o Manancial Feminino. Quando nós saímos da igreja de Campinas, quando nós começamos esse trabalho, eu achei, não, esse trabalho não é meu, é de uma denominação, é de uma igreja. E aí Deus falou: não, eu não te dei um trabalho para uma denominação, eu não te dei um trabalho para uma igreja, eu te dei um trabalho que vai alcançar o mundo todo. Mulheres serão curadas através desse trabalho. Mulheres serão libertas através desse trabalho. Mulheres serão levantadas como líderes, como pastoras, como missionárias, como mulheres de Deus, como mães intercessoras, mães guerreiras, que lutam pela sua casa, que lutam pela sua família, que não abrem mão do seu casamento, que não abrem mão da sua família, dos seus filhos. Uma mulher guerreira. E eu louvo a Deus que esse trabalho aqui começou com 3 mulheres. Eu, pastora Dalva e a Lélia. Pastora Lélia. Nós começamos com 3. Não desiste não se o seu grupo está pequeno, se o seu trabalho está pequeno, se a sua igreja está pequena. Tudo para crescer começa pequeno, gente. Tudo para se tornar grande tem que começar pequeno. Nada começa grande. Tudo tem um preço a pagar, uma estrada a ser caminhada, uma trajetória de vida, dores, lutas, sofrimento, angústia, traições. Tudo isso a gente enfrenta nessa caminhada. Mas Deus vai fazendo a gente mais forte, mais forte, mais forte.
levanta. Não cai não, não prostra não. Quando eu quero desanimar, quando eu quero desistir, Deus fala, levanta, levanta. Deus não deixa nem eu dar umas, de vez em quando, assim, tadinha de mim. Ele não permite. Uma vez eu estava lá assim, autocomiseração, coitadinha de mim, eu estou sofrendo, e estou lá no banheiro chorando, e estou lá, o Espírito Santo de Deus falou, levanta daí, esqueceu que eu habito dentro de você, e sou eu que renovo as suas forças, e eu que te faço, que te coloco de pé, e eu que te faço correr, eu que te faço voar. Dia 7 de março, é um dia alegre, porque é o dia que eu nasci. Mas é um dia triste. Porque a minha amiga Edileuza, nós nascemos na mesma data. A gente fez aniversário, 30 e tantos anos, nós caminhamos e fizemos aniversário junto. E há 3 anos atrás, ela foi acometida de um câncer. E eu detestava meu aniversário. Eu dizia, não faça. Eu falei para Marisete estava aqui à frente, coordenando o trabalho do Manancial. Eu falei, não comemora meu aniversário. Porque eu estava muito triste quando eu lembrava da minha amiga, da minha companheira, da minha irmã, aquela que nós andávamos juntos o tempo todo. E eu não queria comemorar meu aniversário. Mas Deus é maravilhoso. Deus vai curando as nossas feridas. Deus vai nos curando. Ainda me pego questionando. Ela faleceu. Dentro de 9 meses, uma mulher forte, saudável, teve um câncer, faleceu. E eu, ali naquela UTI, eu e o meu marido tivemos maior pega dentro da capela. Porque eu queria arrebentar aqueles lençóis, eu queria arrebentar, eu queria arrancar ela dali. E ele me segurava, e ele me prendia. Nossa, eu fiquei num ódio desse marido, gente, você não tem noção. Ele não deixava eu tocar nela. Foram momentos muito difíceis na minha vida, muito doloridos, muito doloridos. Ainda me questiono, Deus, por quê? Por quê? Mas, novamente, Deus, Tu és todo poderoso. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. E um dia, com certeza, né, Abigail? Nós vamos estar juntos no céu. Porque eu creio na ressurreição dos mortos. Por que eu creio? Porque o meu Deus, Ele esteve aqui na terra, na forma de homem, Jesus Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele deu uma promessa: aqueles que crerem em mim, ressuscitarão na minha volta. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. Eu tive a oportunidade de ir em Jerusalém e eu fui no túmulo de Jesus, e eu quero trazer uma boa notícia para você: Jesus não está lá, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós, através do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós conseguimos levantar. É por isso que nós estamos aqui respirando. Porque tem um Deus que nos ama. Um Deus que se fez homem. Um Deus que veio aqui na terra, experimentou dores, sofrimentos, angústias. Foi abandonado, foi rejeitado, foi cuspido, esteve nu, foi crucificado, foi abandonado pelos amigos.
sofreu as piores atrocidades. Para quê? Porque Ele conhece a sua dor. Ele sabe a sua dor. Ele sabe quando você chora. Ele sabe quando você é caluniada. Ele sabe quando você é traído, quando você é traída. Ele sabe o que é a dor disso. E aí Ele diz assim: eu te sustento, eu te fortaleço, eu te animo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Você também vai vencer, você também vai vencer. Como que é assim? Como isso? Como que funciona, pastora? Quando você, pela fé, você deposita a sua fé, a sua confiança. A melhor coisa que Deus procura são pessoas que acreditam nele. São pessoas que acreditam que Ele ainda realiza milagres. São pessoas que depositam a sua confiança. São pessoas que querem dizer para Ele: eu quero caminhar com esse Deus. Eu quero servir a esse Deus. Nós estamos aqui de passagem, tá? Quando Jesus voltar, seremos arrebatados. Então se prepare, porque Jesus está voltando. Mulher, Jesus está voltando. Todos os acontecimentos neste mundo não é por acaso, é sinais da volta do Senhor Jesus. Há 2 anos atrás, nós estávamos no México e Deus me mostrou a volta dele. Nós estávamos num salão bem grande, reunidos com muitas pessoas, e as paredes eram de vidros, e o sol, o calor do sol, ele vinha arrebentando com as cidades, vinha arrebentando com o mundo, vinha acabando com tudo. E Deus me falou assim: reúna o povo e diga que eu estou voltando. Reúne as pessoas e digam para elas: se prepare para ter um encontro com o teu Deus. Se prepare. Qual é a eternidade? Qual é o lugar que você quer estar quando você partir? Se Jesus não voltar, todos nós aqui vamos partir, vamos morrer. Todos. Você está preparado para a morte? Você está preparado para encontrar com Deus? Se Deus te chamar hoje, você está preparado? Tem 2 caminhos que a gente vai passar na eternidade: com Deus ou sem Deus. Qual que você prefere? Com Deus? Então o seu passaporte está pronto? Qual que é o seu passaporte? Fé em Cristo Jesus. Confissão que o Senhor é o meu pastor. Jesus mora no meu coração. Jesus ama mulheres. Jesus é apaixonado pelo trabalho das mulheres. Jesus apareceu primeiro para uma mulher quando ressuscitou. Jesus nasceu de uma mulher. Uma mulher ofereceu o seu útero para que Jesus nascesse. Fácil? Uma mulher solteira, grávida, 2000 anos depois a gente já fica: você viu a fulana? Tá grávida. Você viu o bafão? Imagina isso 2000 anos atrás. Ela renunciou a tudo. Para quê? Eu quero gerar esse filho de Deus. Agora tem um detalhe: Ele quer morar no seu coração. Seu coração está aberto para Ele? Ele tem morada no seu coração? Fique de pé.